agradecer aqui aos assessores, especialmente aqui ao Bruno, a Jô, pela ajuda, pela força. Agradecer ao Mineirão, a assessoria do Mineirão também, que dá todo o apoio aqui para a gente estar realizando essa coletiva. No aviso de pauta, a gente tinha informado a respeito dos supervisores do VAR, que fariam também aqui, estariam disponíveis para vocês, só que eles estão no treinamento em Águas de Lindóia, com a logística não conseguiram chegar a tempo. Eles vão estar disponíveis no hotel, no Quality Hotel, a partir das 18h. Então, se alguém tiver interesse em ir lá para falar com eles, pode entrar em contato comigo aqui ao fim da coletiva, para a gente já deixar alinhado às 18h. Quero agradecer também aqui especialmente ao Cássio e ao Fábio pela presença, muito obrigado. E a dinâmica da coletiva é o seguinte, é uma pergunta para cada, a gente faz uma rodada, salteando, né, uma pergunta para o Cássio, outra para o Fábio, e se der tempo a gente faz mais uma rodada para quem não perguntou para algum dos dois. Tá ok? Tá combinado? Então vamos lá, vamos começar com o Abel? Então vamos lá. Bom dia a todos, Abel Neto, Fox Sports. Queria perguntar para o Cássio primeiro sobre o que tem sido falado a respeito do Corinthians, né? Antes da semifinal contra o Flamengo já era considerado favorito, e muita gente falando sobre um elenco mais qualificado do Cruzeiro, sobre um favoritismo do Cruzeiro. Se você concorda com isso? Se é bom para o Corinthians chegar, às vezes, como, entre aspas, azarão, né? No Paulistão, diante do Palmeiras, foi assim. O que você pensa sobre tudo isso? E o Fábio, por favor, também, se você considera mesmo o Cruzeiro favorito. Bom dia a todos. Acho que numa final, acho que se você for ver o peso das duas camisas, são duas grandes equipes que, for ver no cenário de campeonatos, é um dos times que vem mais ganhando títulos nos últimos anos. Eu acho que independente de elenco, acredito que se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificada, acho tecnicamente, pode ser melhor que o do Corinthians. Eu acho, e se for ver nos decorrer dos anos, o Corinthians, quando foi campeão, sempre teve outro espírito. Se tu vê o histórico de títulos do Corinthians, muitos títulos na vontade, na dedicação, na superação. Então acho que nós vamos em busca desse título nessa mesma maneira. Sabemos que é uma equipe muito qualificada, não chegou de paraquedas a uma final, chegou pela sua qualidade. Mas eu acho que se a gente for para pensar, todo mundo tem suas qualidades e os dois são merecedores a estar nessa final. Acho que é difícil o favoritismo falar um ou outro, assim, na minha opinião. Acho que as duas equipes são favoritas pela camisa, pelas torcidas, pelo que fizeram até chegar nessa decisão. Fábio, aqui, ó. Por favor, Fábio. Bom dia a todos. No meu ponto de vista, as duas equipes, pela grandeza, né, pela tradição vencedora, acho que dentro de uma final se zera tudo que foi feito antes, e são dois jogos onde as duas equipes têm que mostrar um melhor futebol para que possa se concretizar o título, né? Então se equilibra muito, independente da quantidade de qualidade que você tenha no elenco. Uma final se equilibra tudo pela grandeza das duas equipes e dos seus jogadores. Então acho que tudo vai ser colocado à prova dentro desses dois jogos, né? Então acho que quem tiver o melhor equilíbrio, quem conseguir fluir de uma forma mais equilibrada, com certeza vai sobressair e conquistar o título. Cássio, tudo bem? Anselmo Caparica. O Corinthians foi muito criticado no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo por ter jogado de maneira defensiva. Isso se mostrou uma estratégia acertada no segundo jogo, quando o Corinthians conseguiu o resultado jogando em casa. A gente pode esperar um Corinthians com uma postura parecida no Mineirão amanhã, talvez buscando um empate para tentar decidir em casa? Olha, esse é o professor Jair. A gente já sabe mais ou menos como a gente vai enfrentar o Cruzeiro amanhã, já tem trabalhado um pouco, o professor tem conversado sobre o como vai ser a mentalidade, mas aí é com ele, né? Não adianta antecipar o que vai acontecer amanhã, a maneira que a gente vai trabalhar. Mas é verdade, no primeiro semifinal a gente foi muito criticado
por não ter atacado, não ter tanta posse de bola, não ter chutado no gol, mas conseguimos um resultado onde que com uma vitória na nossa casa nós conseguimos passar para a final. Então foi a estratégia daquele momento. Hoje a gente sabe a estratégia que a gente vai enfrentar e eu acho que todo mundo da equipe, do elenco do Corinthians está bem ciente da maneira que a gente vai enfrentar o Cruzeiro. Boa tarde, Fábio. Bruno Gifrida, do Globoesporte.com. Pelas minhas contas, os jogadores que podem ser titulares amanhã do Cruzeiro, de você ao Barcos, tem 15 títulos de Copa do Brasil. Isso conta numa final, além da qualidade, enfim, a experiência na competição conta? A experiência é sempre importante, né? Por ter vivenciado várias situações de bastante dificuldade, onde você teve que sobressair. Então isso aí gera uma confiança e também um exemplo a ser seguido, né? Mas ciente, como eu disse no começo, né? Que em finais tudo se faz novo e eu acho que essa oportunidade que os jogadores vão ter de entrar amanhã para fazer esse primeiro jogo da decisão é uma situação ímpar, independente de todas as experiências que você já vivenciou e onde você tem que fazer por onde, né? Concretizar um bom trabalho, um rendimento muito bom para que você possa conseguir sobressair em cima do adversário e conseguir o resultado positivo, que é o pensamento nosso dentro do Cruzeiro, ciente de todas as dificuldades que nós vamos encontrar, mesmo jogando dentro do Mineirão, onde duas grandes equipes vão lutar aí pela conquista de um título tão importante que se tornou ainda mais a Copa do Brasil. Fábio, boa tarde. Boa tarde. O Cruzeiro não venceu em casa nessa trajetória da Copa do Brasil, enquanto o Corinthians não perdeu fora de casa até chegar a essa final. Se você fizer um exercício rápido de memória diante dos adversários anteriores até o caminho do Cruzeiro até o final, para você, qual que é o fator determinante para que essa história seja mudada dessa vez nesse jogo tão decisivo e diante do torcedor, diferentemente dos outros? A competição pede muito isso, né? Um equilíbrio nas duas partidas. Não adianta você sobressair em algum aspecto em um jogo só, que com certeza vai ser crucial para você não ter um bom rendimento no segundo. E aí, às vezes, leva você a sair da competição, né? Então, a equipe do Cruzeiro tem essa consciência de tentar fazer os dois jogos o mais equilibrado possível, ciente que está jogando em casa, que precisa, se possível, de um resultado positivo, porque tem consciência que jogar em São Paulo, na Arena do Corinthians, é sempre difícil, independente da competição, e principalmente dentro de uma final tão esperada, não só pelos cruzeirenses, mas também pelos corintianos. Então, a gente espera que possamos, aí, dentro desse jogo, fazer por onde conquistar um belo resultado, para que a gente possa ter mais tranquilidade dentro do que vai ser exigido lá em São Paulo. Tudo bem, Fábio, Cássio? Uma pergunta que pode valer para os dois. Edgar Alencar, TV Globo, Sport TV. Na tradição da Copa do Brasil, são dois times com muita história, né? O Cruzeiro até um pouco mais. Vocês dois também têm muitos títulos pelo time. O que é ser esse time copeiro, cada um na sua característica? O que pode valer tanto para Corinthians como para Cruzeiro, para ser determinante para cada equipe conquistar mais esse título para a sua galeria? Eu acho que, como o Fábio até frisou, acho que regularidade serve para os dois, né? Eu acho que na decisão, quem errar menos tem mais chance de ser vitorioso. São duas equipes que, como a gente falou antes no cenário, são duas equipes de grandes camisas, dois clubes enormes de futebol brasileiro, com grandes títulos, grandes histórias de títulos. Então, acho que, para uma decisão, acho que quanto menos erros você tiver, quanto mais efetivo você for, a chance de chegar a mais um título se torna maior. Meu ponto de vista também é o mesmo do Cássio, né? Duas equipes vitoriosas e onde detalhes vão decidir aí quem vai ser o grande campeão da Copa do Brasil. Eu acho que as duas equipes têm história, as camisas falam por si, torcidas, apaixonado pelos seus clubes, e dentro de campo cada jogador tem que tentar ao máximo se destacar individualmente, mas sem perder a coletividade,
que com certeza, evitando os erros, você se aproxima aí do êxito, que é conquistar um bom resultado e, na sequência, a conquista do título. Cássio, é óbvio que a competição é diferente, mas o Corinthians vem de uma derrota dentro de casa para o Flamengo, 3-0. Você acha que joga um pouco da pressão para o Cruzeiro, um favoritismo maior do Cruzeiro, ou coloca uma pressão maior no Corinthians para ter um resultado diferente agora? Acho que a pressão dos dois, é uma final, como estamos conversando aqui, acho que a pressão são duas equipes grandes, e você jogar em equipe grande de futebol brasileiro, a pressão sempre é muito, muito grande. Assim como nós perdemos 3-0, a gente, lógico, chateado no momento, mas é vida que passa, a gente tem que seguir em frente. Eu acho que em outros momentos nós viemos de 6, 7 partidas sem perder, e a gente não se empolgou com isso. Eu acho que quando você perde, ou mesmo quando você ganha, você tem que tirar aprendizados e coisas a melhorar para o próximo jogo. Então, eu acho que a pressão é das duas equipes por buscar esse título aí, e eu acho que a vontade e a dedicação são enormes dos dois lados. Fábio e Cássio. Fábio, falando sobre o Cruzeiro em relação ao Arrascaeta, um desfalque importante, está com a seleção uruguaia, o que muda nessa composição de ataque do Cruzeiro. Já para o Cássio, o Fagner, que pode estar retornando, a importância da experiência desse jogador na lateral direita, já que o Corinthians teve improvisos nos últimos jogos nesse setor. A situação do Arrascaeta, né, infelizmente não foi favorável ao Cruzeiro, né? O clube sempre, dentro dessa situação, sai prejudicado por não ter a possibilidade de um grande jogo, numa grande decisão. Eu acho que a coerência, né, seria a melhor forma da seleção uruguaia, né, quem é o comandante, né, nesse momento de ter, em analisar uma decisão, o quanto o clube precisa do atleta. Então a gente fica triste, né, por não ter tido a oportunidade, né, de contar com a Arrascaeta, mas ciente que o Cruzeiro tem jogadores à altura para fazer essa função. Já tivemos a oportunidade de outros jogadores atuarem quando o Arrascaeta estava na sua seleção e fizeram o seu melhor e conseguiram ajudar a nossa equipe nos momentos cruciais, momentos difíceis, e com certeza encaminhando para essa decisão. Então a gente está bem tranquilo, o Mano tem total confiança em todos os jogadores, o grupo também tem essa confiança, independente de quem vai entrar no lugar do Arrascaeta, ciente que vai desenvolver um bom trabalho e vai tentar sempre fazer o melhor para que o Cruzeiro saia com um resultado positivo. Acho que só respondendo do Fagner. Acho que a questão do Fagner é um jogador importante, é um jogador que já está há muito tempo no clube, já conhece, um jogador vitorioso, experiente. Eu acho que nesses momentos conta muito. Ele é um dos líderes da equipe, um cara que está sempre ali pronto para ajudar. Então, lógico que a gente, se ele não estiver apto, a gente tem confiança em quem entrar no lugar dele, mas se ele puder jogar, é um jogador muito importante. E se ele tiver condições de jogar aí, tenho certeza que vai nos ajudar bastante se ele puder jogar também. Perguntei para os dois. O Fábio, em 66, né, o Cruzeiro vence um brasileiro sobre o Santos. Em 96, uma Copa do Brasil sobre o Palmeiras. Em 2000, uma Copa do Brasil sobre o São Paulo. Mas o Cruzeiro nunca venceu um título sobre o Corinthians, né? Teve a oportunidade em 98, acabou não conseguindo, e agora tem uma nova oportunidade de vencer um título em cima do Corinthians e se tornar o único ex-campeão da Copa do Brasil. Queria saber se esse peso também de nunca ter ganhado uma competição em cima do Corinthians ajuda a alavancar, e também para o Cássio, como é que é manter essa defesa de nunca ter perdido um título para o Cruzeiro. Nós, dentro do Cruzeiro, nunca tínhamos analisado dessa forma, né? Dentro da sua colocação, né? A gente nunca tinha observado esse fato. Então, para nós, o que é mais importante é a gente alcançar o êxito, né? Dentro do que se foi programado, né? Dentro do planejamento desde o princípio do ano, até mesmo antes, quando a gente já tinha se tornado campeão da Copa do Brasil do ano passado, né, o planejamento para a temporada seguinte, né? Então, quando nós nos apresentamos aqui em janeiro, né,
um dos objetivos era chegar nas decisões e alcançar os títulos, né? Hoje nós temos a oportunidade de estar aí a 2 jogos, de concretizar esse primeiro objetivo. Um fato histórico, né? Se alcançado, né? O Hexa da Copa do Brasil. E, se Deus quiser, com muito empenho, com muito trabalho, respeitando o nosso adversário, que com certeza vai fazer o seu melhor também para tentar conquistar a Copa do Brasil. Eu acho que vai ser uma grande decisão e vai ser decidido, como a gente está aqui sempre citando, em detalhes, em quem errar menos, com certeza vai sair vitorioso. Eu acho que é a história, né? Eu acho que a história dos 2 clubes é uma história bem bonita, mas é mais uma decisão. Acho que cada um vai fazer seu melhor pelo seu clube e nós para tentar que essa história mude e o Fábio que possa ser campeão. Então, acho que, como o Fábio falou, dentro de campo, cada um faz o melhor pela sua equipe e, no meu ponto de vista, também. Eu acho que quem errar menos vai ter mais chance de erguer esse título. Os 2 goleiros têm uma história maravilhosa com a camisa de ambos os clubes. Fábio, você com 797 jogos, um ídolo do clube. Qual é a sensação de poder disputar mais uma final e levantar mais uma taça? E você, Cássio, o único título que falta na sua carreira com a camisa do Corinthians é a Copa do Brasil. Qual é a sensação de também poder levantar esse título? Bom, eu cada dia agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, né? De poder jogar aos 38 anos em alto nível, poder, dentro da temporada, ajudar os meus companheiros, ajudar o Cruzeiro aí a estar novamente numa grande decisão, podendo fazer uma história cada vez mais vitoriosa com essa camisa. Então, cada dia que eu tenho a oportunidade de ir para o treino, eu só tenho que agradecer, né, esses momentos, né, que vão ficar marcados aí para depois da carreira dentro do futebol. Então, usufruir ao máximo, aproveitar cada momento como se fosse o último. Então, eu só tenho que continuar focado, trabalhando, me dedicando dia após dia e com muita alegria aproveitar esses momentos aí que com certeza Deus preparou com grande amor aí para minha vida e então é o que eu quero fazer aí até o último dia, até o dia que eu aposentar e pendurar as luvas. Eu acho de poder de repente buscar esse título aí, acho que sou um privilegiado de estar. Pra ser bem honesto, acho que nem nos meus melhores sonhos imaginaria ter feito e estar fazendo uma história tão grande com a camisa do Corinthians, ser vitorioso. Eu acho que ser vitorioso com a camisa, acho que a gente for pegar a história, tantos jogadores que eram consagrados, vieram jogar no Corinthians e não conseguiram jogar, e eu poder tá aí, de repente, conquistando esse título e conseguindo todos os títulos, mas acho que com muito trabalho, dedicação, empenho, e eu acho que nada que eu de paraquedas, acho que eu me dediquei muito a isso. Então, só o fato de estar numa final, onde vai ser 2 estádios lotados, né, rapidamente, vendeu todos os ingressos, acho que tudo que está entre volta, acho que eu sou privilegiado e poder estar aqui. Acho que a gente vai lembrar disso futuramente, quando a gente parar de jogar, poder contar para os filhos, para os netos, uma história, um legado que foi deixado. Eu acho que só o fato de estar aqui disputando e estar fazendo a história, eu acho que já é muito gratificante. Cássio, sobre você ser um jogador experiente nessa equipe do Corinthians, o que conta na hora de passar no vestiário, seja no treino, para os demais companheiros, alguns mais novos que seja, e desde o primeiro jogo na Copa do Brasil, qual foi a forma do Corinthians jogar que o credenciou também a chegar a essa final contra o Cruzeiro? Acho que a gente tem que dar suporte, mas a gente tem um grupo muito, muito aberto. Acho que todo mundo tem voz ativa lá no Corinthians. Acho que tanto os meninos novos quanto os mais velhos, eu acho que todo mundo tem voz ativa, todo mundo comenta no grupo. Acho que todas as decisões que acontecem nos bastidores ou envolvendo o grupo, todo mundo tem sua opinião e é respeitar a sua opinião. Lógico que assim, mas quando eu disputei minhas primeiras decisões, eu confesso que eu fiquei um pouco, e até hoje fico nervoso. Eu acho que isso é o charme do futebol. Eu acho que isso que nos alegra a querer melhorar cada dia,
esse friozinho na barriga quando vai começar o jogo, você entrar para aquecer é saudado, ou ir jogar contra a equipe adversária é vaiado. Isso faz parte do futebol e eu acho legal. Então, acho que todos juntos, acho que nós temos que manter a mesma coisa. Eu acho que a Copa do Brasil é um campeonato diferente de se jogado com o brasileiro, um pontos corridos. Eu acho que não é só um jogo que decide. Acho que não adianta se a gente não ter uma regularidade nos 2 jogos, e o que a gente sempre conversou, tem que ter regularidade nos 2 jogos. Porque às vezes tu faz um jogo mal, tu pode jogar tudo abaixo, uma classificação. Então, é tentar ser regular como a gente vem vencendo até agora e tentar fazer o melhor para tentar levar esse título para São Paulo. Ô Fábio, dos 5 títulos do Cruzeiro, aquela participação leve em 2000, no ano passado no Penta, sendo protagonista e agora mais uma final. Mesmo com tanta experiência de Copa do Brasil, bate uma sensação diferente em mais um título e podendo colocar o Cruzeiro aí no hall do maior campeão da Copa do Brasil com 6 conquistas? É sempre novo, né? Independente do que você vivenciou, como eu disse, tudo tem que ser feito novamente da melhor forma possível para você concretizar o título, né? E independente do que eu já vivenciei ao longo desses quase 20 anos de profissional, em várias situações, vários jogos, várias decisões, é algo novo que você fica, como o Cássio falou, com a expectativa de que o jogo comece, o friozinho na barriga, estádio cheio, contra ou a favor, é o nosso sonho, né? A gente sonhou isso desde garoto, então a gente quer esse ambiente, então com certeza nós vamos vivenciar isso tanto aqui no Mineirão como lá em São Paulo, na Arena do Corinthians. Então, expectativa sempre como se fosse a primeira e aproveitar ao máximo, usufruir esse momento, agradecer a Deus e fazer o melhor. Vamos para as últimas perguntas aqui, as últimas 3 perguntas. O pessoal aqui da... Bom dia, Fábio e Cássio, Rodrigo Franco. Acho que vale para os dois. Vocês já conquistaram muitos títulos. E em algum momento, vocês já pararam para pensar no peso que vocês têm na história dos clubes? O quão ídolo vocês são? A gente já entrevistou treinadores, jogadores, torcedores. São sempre muitos elogios. Já pararam para pensar sobre o peso que vocês têm na história? Olha, eu particularmente não. E eu acho que o que me faz a gente faz querer ser melhor a cada dia e não lembrar. Eu acho que isso a gente vai começar a olhar lá no fundo, lá quando parar de jogar futebol. Eu acho que tem que fazer o melhor pro dia a dia, independente de títulos. Eu acho que o Fábio tem muito mais título, é um cara que eu respeito muito, tem uma história muito bonita. Eu acho que nada contra. Eu acho que tem jogadores que são vitoriosos 1, 2 anos, mas vitoriosos há tanto tempo assim são raros. São raros e, com certeza, para mim, ele é uma referência assim, de títulos, de desempenho, há tanto tempo jogando em alto nível. Assim, então, esse tipo de coisa, assim, de ganhar títulos, de cada dia querer mais, querer evoluir mais, acho que a gente, depois vai ver o tanto de título que ganhou, não se empolga com títulos, com conquistas. Eu acho que isso é consequência de trabalho, porque às vezes e eu acho que acontece muito com um jogador novo, né? Às vezes se empolga com um título e acaba perdendo o foco. Então, acho que legal que automaticamente vem acontecendo as coisas, vem acontecendo coisas positivas. Acho que deixa para pensar em títulos e o que a gente conseguiu fazer um legado de carreira no clube lá quando parar de jogar futebol. Eu acho que é super importante, acho que é muito da nossa posição, né? Porque a gente vivencia um dia após o outro, né? O goleiro não pode se iludir porque ele vai muito bem, no outro dia ele já é odiado, né? Se ele for mal. Então, as nossas personalidades dentro da nossa posição nos coloca isso daí. Então, a gente não fica muito vendo o que aconteceu e sim se dedicando mais ainda no dia a dia para que a gente possa concretizar na próxima partida um bom rendimento, ajudar os companheiros e permanecer sempre com os pés no chão. E eu acho que isso que favorece aí a gente conseguir se manter há tanto tempo, eu no Cruzeiro, o Cássio no Corinthians, tendo o reconhecimento de vocês, né, do torcedor. Então isso é gratificante pela nossa dedicação dia após dia, independente do que já fizemos, né, dentro
cenário do futebol, né, no cenário de conquistas. Eu acho que é importante que a gente possa focar sempre em estar melhorando e na próxima partida, e é por isso que a gente está aqui falando tanto como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos aí prestes a disputar uma decisão, e todo mundo empolgado, bastante ansioso, com grandes expectativas de um grande espetáculo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Cássio. A minha pergunta é para o Fábio. Nos 5 mata-matas do Cruzeiro em Libertadores e Copa do Brasil, neste ano o Cruzeiro fez a partida de volta no Mineirão. Dessa vez vai ser o jogo de abertura vai ser no Mineirão. E também nos 5 jogos no Mineirão, o Cruzeiro não venceu nenhuma partida. Vai mudar alguma coisa de estilo de jogo do Cruzeiro para já abrir para entrar com vantagem para o jogo de volta? É uma situação difícil de comentar, porque nós temos um comandante que tem a sua forma de trabalhar, né, e vai com certeza analisar o que vai ser melhor dentro dessa partida para que o Cruzeiro possa ser uma equipe forte para enfrentar o Corinthians de igual para igual. Então é difícil você se posicionar da forma que vai começar o jogo ou terminar, ou dentro do decorrer da partida, como a equipe vai se postar, né? O importante é que a gente, independente de não ter vencido, como você falou, a gente fez os jogos equilibrados, né? E conseguiu a classificação por esse equilíbrio, né, dentro das 2 partidas, e isso daí que com certeza nos dá confiança para que a gente possa continuar da mesma forma equilibrada. Lógico que ciente que quanto mais a equipe evoluir dentro desses jogos, a chance de você ter êxito é cada vez maior. Então, se a gente conseguir melhorar em aspectos que a gente não teve êxito, com certeza vai nos favorecer aí dentro desses 2 jogos. E aí sim a gente vai encaminhar cada vez mais a possibilidade de conseguir esse título tão esperado e histórico para nós dentro do Cruzeiro. Vamos para a última pergunta aqui, para a gente fechar a coletiva. Bom dia, Fábio, Cássio. Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas, Portal Super Esportes. Fábio, eu queria que você falasse um pouco sobre o Cássio e que similaridade vocês veem entre as 2 equipes, porque são equipes que têm a marcação como ponto forte e começam com 2 grandes goleiros. O Cássio é uma referência dentro da posição, né? Pela dedicação que teve num momento difícil que assumiu a camisa do Corinthians, né? Onde alguns goleiros que vinham atuando não conseguiram um bom rendimento, e em momento decisivo ele conseguiu mostrar o seu potencial pela dedicação, com certeza, do dia a dia, né? Do trabalho que, independente de não jogar, vinha fazendo, aliado à qualidade que ele tem, sobressaiu no momento e conseguiu fazer aí uma carreira vitoriosa, consistente, né, tendo o reconhecimento de todos, e isso daí que, com certeza, como nós sempre citamos aqui, vai ser uma referência não só jogando, mas também quando encerrar a carreira, para outros que possam vir a estar entrando dentro da posição, né, não só no Corinthians, mas em outros clubes, independente de ser aqui no Brasil ou mundial. Com certeza vai ser uma das referências pela qualidade e pelo trabalho desenvolvido aí dentro do Corinthians e dentro do futebol brasileiro. Fechamos. Obrigado, Cássio. Fábio, só uma última gentileza de vocês. Vocês ficarem em pé aqui na frente para o pessoal poder fazer uma última foto.